Boletim, as crianças hoje permanecerão com os pais no templo. Eu convido você a abrir a Escritura no Salmo de número 131. Como já disse certo estudioso da palavra de Deus, um salmo fácil de ler, porém difícil de viver. Salmo 131, uma pérola no saltério, dentre as muitas que existem. Diz assim a santa palavra do nosso Deus: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos buscar o Senhor mais uma vez? Graças te damos, Senhor, pelo momento que estamos. Momento este sublime, onde ouviremos a Tua voz, por meio da explicação da Tua palavra. Agradecemos-te por essa oportunidade. Agradecemos também pelos dízimos, pelas ofertas e pelo doce privilégio de louvar o Teu excelso nome. Fala conosco e que a nossa mente seja iluminada por Ti, por meio do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Final de ano, e você está aqui no último dia para ouvir a voz do nosso Deus. O que esperar do próximo ano e como nos preparar para 2024? Talvez seja essa a sua questão no dia de hoje. É bem verdade que nós somos bombardeados neste momento da história, normalmente final do ano, por várias expectativas, e isso é comum. É que eu me dirijo primeiramente aos solteiros. Talvez não foi em 2023 que a bênção chegou. Aí você fica, Senhor, faltam algumas horas, será que meu cativeiro vai mudar? Pode ser que não mude. Mas em 2024, Senhor, quem será a prometida ou prometido? Será que está no nosso meio? No nosso presbitério? No nosso sínodo, pelo menos, Senhor? No nosso planeta Terra, por favor? A gente tem essas dúvidas. E para nós que somos casados, louvado seja Deus, você dorme tranquilo. Mas há irmãos e irmãs solteiras que sofrem com isso. E é normal. Às vezes eu me dirijo também a pais que estão orando de joelhos, dia após dia, para que os filhos saiam de casa. Quando que meu doce filho de 40 anos vai sair? Acho que já deu. E não foi 2023, minha irmã, meu irmão, mas continue orando, estamos aí para te ajudar no que for preciso. E você com o seu carro, que te leva para a igreja, para todo lugar, você já está aflito por vezes para pagar o bendito IPVA. Aí vem aquele conflito interno. Eu parcelo em 3 vezes ou pago de uma vez? Mas eu fiz contas a mais em 2023, no finalzinho. Comprei a mais do que eu devia e várias coisas. Mas há coisas mais profundas, como projetos de vida. Como que vai ser o próximo ano numa escola nova? Essas coisas para jovens, por exemplo, são extremamente difíceis de encarar. Quando você é arrancado de um ciclo social onde você se sente seguro, e é inserido numa escola nova e você não sabe se ali vão te tratar bem, se vai haver bullying com você ou não. Talvez seja essa a sua preocupação hoje. Ou se você vai bem na faculdade que você ingressou e tudo mais. Será que eu vou alcançar o objetivo de me formar no ano que vem? Será que eu vou alcançar meus objetivos na igreja, no meu casamento, na minha vida pessoal com Deus?
Há vários planos que nós traçamos para esse momento, mas, por vezes, nós chegamos a este momento crucial da história esmagados. Porque, às vezes, nós colocamos tantos planos, tantas perspectivas, e nós não alcançamos nem a metade, não é verdade? E a gente chega e fala, nossa, eu tentei juntar 1 mês de salário, nem isso eu consegui. Vou entrar no vermelho. É assim que acontece por vezes. Às vezes nós ficamos com o coração inquieto para as grandes coisas que estão por vir. E a pergunta que eu gostaria de responder, mediante a palavra de Deus, é como que nós lidamos com o coração inquieto? Com as nossas perspectivas para 2024. Com aquilo que não se cumpriu ainda, mas que poderá se cumprir em 2024. É isso que nós veremos hoje com o Salmo de Davi. O Salmo que nós lemos, o subtítulo dele, Cântico de Romagem, de Davi, é claro, é atribuído ao rei de Israel. Vocês conhecem, foi um dos maiores reis, o mais conhecido, rei e pastor de ovelhas. Deus o tirou de trás do rebanho e colocou entre a monarquia de Israel no lugar de Saul. Ele foi o rei de Israel e o mais conhecido, homem de guerra, temente a Deus. Davi é uma incógnita. Ao mesmo tempo que ele era habilidoso com a espada, ele tinha o coração de um poeta e ele era habilidoso também com a pena. Ao mesmo tempo, um grande guerreiro e um grande poeta, capaz de derramar sangue em prol do reino de Deus. Daquela época era assim que funcionava. E depois se assentar e escrever lindos poemas. É deste homem que nós estamos falando. Mas a pergunta que vem à mente do intérprete das Escrituras, do estudioso da Bíblia, é: quando Davi compôs este salmo? Isso faz toda a diferença para a nossa interpretação. E a grande maioria dos estudiosos atribui este salmo na época em que Davi foi ungido rei. E você deve lembrar-se da história. Quando Davi foi ungido rei por intermédio de Samuel, outro rei reinava. Qual era o nome dele? Saul. Então imagine só, você está num momento onde há um rei e vem o profeta de Deus, conhecido e com autoridade dada por Deus, e fala: olha, você será ungido rei. Eu, um pastor de ovelhas? Mas o rei nem morreu ainda. Pois é, a graça do Senhor, o Espírito do Senhor já não está mais com Saul, mas estará com você. E a partir de então, Davi tem várias experiências com Deus. Você lembra da história? Mata gigantes, vence exércitos, e o povo começa a criar uma rixa entre o time de Saul e o time de Davi, ao ponto de um dia, quando Davi regressa de uma batalha, as mulheres de Jerusalém começaram a cantar aquela música conhecida: Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Olha que coisa! Fazendo conflito entre os pastores de Israel, se assim a gente pode dizer. E Saul, diz a Bíblia, que a partir daquele momento, quando ele escuta esse tipo de coisa, ele nunca mais olha para Davi da mesma forma. Ele vê Davi como um inimigo, alguém que quer ocupar o trono de Israel. Veja, Davi tinha um futuro garantido por Deus. Foi Deus que garantira para Davi: você vai ocupar o trono. Ou seja, tinha uma grande perspectiva para Davi no futuro. E o povo começaram a ficar inquieto com isso. Então, provavelmente, Davi se senta, ainda como um pastor de ovelhas e como um servo fiel a Saul, e escreve essa pérola, mostrando como que a gente pode aprender num período onde há novas perspectivas se aproximando para cada um de nós. Pessoas ao nosso redor começam a ficar inquietas e o nosso coração, por vezes, quer ficar também. E a gente tem que se segurar em Deus e não nas nossas obras. Veja, eu quero mostrar para vocês 3 posturas que podem servir como antídoto para um coração inquieto. A primeira postura é a postura de humilhação. Se não, vejamos o verso 1. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Olha, aqui nós temos 4 negativas
que Davi pontua. Primeira negativa. Senhor, não é soberbo o meu coração. Veja, aqui Davi não está pedindo nada a Deus. É como se Davi falasse, Senhor, as pessoas estão dizendo que eu quero tomar o trono de Saul, mas o Senhor é aquele que conhece o meu coração. O Senhor é minha testemunha. Não há soberba no meu coração. O Senhor me conhece como nenhum outro. E aqui coração não é apenas sentimento. É o mais profundo do nosso ser, aonde somente Deus conhece. Então Deus apela para Deus e fala, Davi apela a Deus e diz, tu me conheces, no mais íntimo do meu ser, e tu sabes que não é isso que eu quero. Não há soberba no meu coração. Davi, o que ele diz aqui, irmãos, diante de Deus é o seguinte, enquanto Saul reinava, ele respeitava Saul como rei. Em nenhum momento Davi falou, você tem a coroa, mas eu tenho a unção de Deus. Em nenhum momento Davi se colocou como rei antes de Saul, ainda que ele estivesse com a autoridade dada por Deus. Você vai lembrar, por exemplo, Davi quando estava na caverna de Adulão. Ele tinha a oportunidade de matar Saul ali, pelas costas. E os seus valentes diziam, Davi, agora Deus entregou na mão Saul para você. E ele disse, não é a hora. Ele é ungido de Deus. E aqui ele abre o seu coração e fala, Senhor, não tenho nada para pedir. Eu só quero declarar que no meu coração não há soberba. Segunda negativa, ainda nesse aspecto de humilhação. Ele diz, nem altivo o meu olhar. Olha que coisa. A altivez de olhar aqui é a ideia de alguém que olha você de baixo para cima. Você já passou por isso? Você entra no ambiente, a pessoa chega em você e... Precisa falar alguma coisa? A pessoa já te humilhou ali mesmo. Ou você foi para um lugar que você não estava bem vestido, ou por várias razões que não convém falar. Davi nunca olhou assim para Saul. Entendeu? O Senhor é minha testemunha. Eu nunca olhei Saul com desdém. Olha, não está no meu coração e nem no meu olhar. Aqui a gente pode aplicar também, entender para os seus liderados. Olha, me respeita porque eu sou ungido, viu? Nada indica na história de Davi que ele fez isso. Terceira negativa, não anda à procura de grandes coisas. Olha, primeira, não é soberbo meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas. Senhor, o que eu sei é pastorear ovelhas e guerrear. Ser o bom soldado de Saul. Para mim está bom demais. Eu não ando à procura de grandes coisas. Irmãos, nós estamos falando do homem que viria a ser o maior rei da história de Israel. Não é à toa que quando Davi morre, Israel é levado cativo pelos assírios, Judá pelos babilônicos. Os profetas se levantam e falam, olha, tem uma esperança, porque Davi voltará. Poxa, mas Davi era morto. Pois é, o filho dele vai vir. Da descendência de Davi. Então, quando o judeu ouvia o filho de Davi vai voltar, vai vir, na mesma força que o rei Davi, fala, é o maior rei que nós já tivemos. Então, nós estamos falando de alguém extremamente capacitado e que será usado de forma poderosa diante de Deus. E ele chega diante de Deus e fala, eu não ando à procura de grandes coisas. A ideia é que eu me satisfaço com aquilo que o Senhor me deu. Olha, agora, aí nós temos que nos perguntar, você é satisfeito com aquilo que Deus te deu? O que é ser grande para os homens? Lembre-se, os homens veem o exterior, mas Deus vê o coração. Quarta negativa. Não anda à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Senhor, só de ser pastor e soldado está bom demais.
O reinado, a monarquia, é algo maravilhoso demais para mim. Olha a humilhação, olha como isso serve de antídoto para nós. Às vezes você está num momento de exaustão emocional e espiritual, talvez seja porque você almejou coisas que não é para você. Às vezes nós somos picados com teologias e ideologias estranhas por aí, do tipo, se você não for milionário até os 30 anos, é porque você é um preguiçoso e não acordou cedo. Isso é comum nos nossos dias. Se você não começar a empreender antes dos 25, você é um fracassado. Aí você não consegue, porque a maioria das pessoas, eu vou contar um grande segredo para vocês. A maioria das pessoas que ensinam essas coisas em cursos pagos, como ficar rico rápido, como se tornar um milionário antes dos 30, sabe como essas pessoas ficaram milionárias? Vendendo o curso de como ficar milionário. É sempre a mesma história, tá? É sempre a mesma história. E aí você colocou isso para a sua vida, não conseguiu, e está aqui, quebrado, emocionalmente e de forma espiritual também. Davi não. Davi fala, Senhor, a coroa é algo demais para mim. Irmãos, isso é curioso. Há pessoas que, quando recebem alguma coisa, dizem, olha, já era tempo, viu? Você chega para o irmãozinho e fala, eu estou achando que você tem um dom para ser presbítero, eu estou pensando em te indicar. Finalmente a igreja de Carvalho me notou. Se você ouvir uma coisa dessa, não vote e não escolha essa pessoa. Nossa, irmãos, é o que nós ouvimos ontem na ordenação. Nós que somos chamados ao ministério, só estamos aqui pela graça de Deus. Você acha que é por conta da nossa capacidade? Pecadores, indignos, pregar uma palavra santa, infalível, palavra essa que nós nunca estaremos à altura. Não, eu sou ordenado, já era tempo, estudei 8 anos. Você poderia estudar 1000, miserável. Você ainda estaria muito abaixo do que é requerido de Deus. Davi é este homem. Senhor, eu não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim. O que a gente tem colocado como perspectiva no nosso coração? Algo de se pensar. E Davi nos chama a nos humilhar diante de Deus. O que é humilhar? Humilhar, irmãos, não é você ser um reizinho e falar, agora eu vou tirar minha coroa e vou me humilhar diante de Deus. Não, não. Humilhação na Bíblia é você reconhecer o miserável que você é. Eu sou pó. É isso que nós somos. Nós estamos aqui hoje, mas se Deus quiser, se for assim, se estiver nos decretos dele, eu pegar uma gripe e morrer com uma gripe, vai acontecer. Ou você não conhece a história de Alexandre o Grande? Um homem que, segundo os historiadores, chorou perto do fim da sua vida porque não havia mais terras para conquistar. Não é à toa que ele é chamado de Alexandre o Grande. Conquistador, estrategista, inteligente. Você sabe como ele morreu? Alguns dizem, provavelmente, de febre amarela. Por conta da picada de um mosquito. Esse é o nosso Deus. E, portanto, irmãos, nos colocar diante de Deus e saber quem nós somos, ajuda a termos um antídoto contra um coração inquieto. Talvez você está inquieto porque você deseja coisa que não é para você. E se for para você, espera o momento dele. Dele quem? De Deus. Então, em primeiro lugar, uma postura de humilhação ajuda como antídoto de um coração inquieto. Segunda postura. Se a primeira é humilhação, a segunda que nós vemos no versículo 2 é uma postura de calmaria. Olha, numa cidade tão agitada, com tantos compromissos, calmaria em Deus é sempre a melhor coisa. Veja o verso 2 comigo. Vamos todos juntos? Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Amém.
Antes, Davi estava diante do Senhor dizendo o que não estava dentro do coração dele. É legal você ver por essa perspectiva. Então, a primeira parte negativa. Ó Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Tudo isso não está no meu coração, está longe de mim, o Senhor me conhece. Agora, Davi vai mostrar o que está dentro do coração dele. Calmaria em Deus. E ele usa o exemplo de uma criança. Olha, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Ou seja, houve algum momento que Davi foi tentado a ficar soberbo. Então, em algum momento, a ideia de que ele já era rei ungido de Deus, provavelmente, como o texto diz, olha, parece que surgiu na alma dele. Olha, é agora, é a sua oportunidade. Mas o que ele fez? Sossega. Sossega, não é agora. Sossega. Isso aqui é o domínio próprio, um aspecto do fruto do Espírito. E ele diz, como a criança desmamada se quieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma para comigo. Aqui, a criança desmamada, mães, vocês sabem, pais de ver, né? É a ideia de quando uma criança já mamou e está satisfeita e dorme de forma gostosa e tranquila. Davi está dizendo, Senhor, aquilo que o Senhor já me deu, me deixa tranquilo. Eu estou esperando no Senhor. E nessa ilustração dessa criança, a gente pode tirar 3 perspectivas. Primeiro, uma perspectiva de total dependência. Uma criança de peito depende completamente de sua mãe, pois ela não se alimenta sozinha. Portanto, a primeira ideia aqui é que Davi está dizendo, Senhor, eu dependo de Ti. Está tudo bem. Eu estou em seus braços. Não foi Israel que me ungiu. Foi o Senhor. É o Senhor que me chamou. E enquanto isso não se concretiza, eu estou em tuas mãos. Olha, além de total dependência, a ideia também traz o de plena satisfação. A criança dormindo, depois de mamar. E além de plena satisfação, segurança também. Veja, o bebê nos braços de sua mãe se sente seguro. Não se preocupa com nenhum tipo de ameaça. Você não vê um bebê com um olho aberto e outro fechado? Dizendo, será que vai vir alguém? Será que alguém vai me roubar? Será que ela vai me deixar cair? Não. Por quê? Porque o bebê confia. É um sentimento de confiança na sua mãe. E essa figura é muito bonita, porque Davi está dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Eu estou em Tuas mãos. E assim deve ser conosco. Quando o crente está satisfeito em Deus, ele não vive à procura dessas coisas. A alegria dele é Deus e nas coisas de Deus. Ele busca o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas não serão acrescentadas. Irmãos, se Deus cuida dos lírios dos campos, será que um dia Ele vai se esquecer de cuidar de mim e de você? Se Deus cuida dos pardais, dos corvos, será que Ele vai esquecer-se do seu povo, por quem Ele deu seu filho para que morresse? De hipótese alguma. E é o que nós vemos com Davi aqui. Um outro aspecto desse antídoto para um coração inquieto é ter a calmaria em Deus. A calmaria em Deus. Como uma criança, Senhor, o que o Senhor me deu, eu estou satisfeito. Eu estou em Tuas mãos. Se o Senhor não me abandonou até aqui, o Senhor não me abandonará até o findar dos meus dias. Essa deve ser a nossa postura. E por fim, além de humilhação e de calmaria, Davi termina com uma postura de esperança. Agora ele se dirige a Israel. O Israel que estava ansioso para que Davi se tornasse rei logo. Davi diz, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera, Israel. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. Espera não em qualquer coisa, não espere em mim. Espere no Senhor. E se você está com a Bíblia aberta, Senhor aí está em letras garrafais. É Yahvé,
o Deus da aliança. Por que nós podemos esperar em Deus, irmãos? Porque nós sabemos quem Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus onisciente, que nunca é pego de surpresa, o Deus que é rico em perdoar, rico em misericórdia, que não nos dá aquilo que merecemos, pelo contrário, nos dá aquilo que nós não merecemos, a saber, graça. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos ama, é Ele que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós esperamos nele. Espera, Israel, no Deus da aliança. Ele é o nosso Redentor. É Ele que nos salvou do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho em amor. Ele é o nosso Deus. Portanto, o que nós aprendemos aqui é que nossa oração deve ser: Senhor, a minha esperança está em Ti. Eu não sei o que nos aguarda em 2024, meus irmãos. Não sei mesmo. Mas uma coisa nós podemos afirmar: Deus estará conosco em todos os momentos. É isso que Davi mostra para nós. Espera, Israel, desde agora e para sempre. Aquietar a nossa alma, não ficar com altivez de espírito e ter calmaria em Deus, resulta num coração que espera. Espera no Senhor. Irmãos, nós temos tantos sonhos para essa igreja. Há tantos projetos que nós vislumbramos. Quem aqui não está esperando, por exemplo, a construção de um prédio de educação cristã aqui do lado? Amém? Eu creio que Deus pode fazer. Mas isso não pode deixar nosso coração ansioso. Espera. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. E as coisas vão se encaixando. Deus vai levantando pessoas para nos ajudar. Levantando pessoas para contribuir, por exemplo. Para colocar-se à frente desse projeto. E tantas outras coisas. Sonhos que nós temos de evangelização, plantação de igreja. Eu olho para esse texto e esse texto nos diz: espera, porque o nosso Deus é fiel. É Ele que está à frente da sua obra. Irmãos, esperar em Deus é muito importante em todos os aspectos da vida. Viktor Frankl, um neurologista e psiquiatra austríaco, que viveu nos campos de concentração nazista, ele escreve algo muito interessante na sua autobiografia, chamada Em Busca de Sentido. Ele diz que ele atravessou aquele período e sobreviveu. Ele passou por fome, nudez, frio, sofrimento, sentimento de solidão várias vezes, doenças. Mas ele diz que conseguiu sobreviver porque ele ainda tinha, apesar dos apesares, ele tinha esperança. E ele narra do seu livro que, ao contrário dele, outros prisioneiros estavam ali e perderam a esperança. E nesse processo de perder a esperança, ou esperar em Deus, eles já não queriam se levantar da cama. Faziam as suas necessidades ali mesmo. Não queriam mais comer. E aos poucos se entregavam à morte. Viver sem esperança traz esse tipo de paralisia, de inércia. A nossa esperança como cristãos não está nas grandes coisas que podemos fazer, nas conquistas de 2024 que estão por aí. Não. Nos nossos diplomas, no nosso casamento, para os solteiros. Não. A nossa esperança está em algo muito maior, a saber, no Deus, Criador dos céus e da terra. Aquele que enviou seu Filho para morrer numa cruz por nós, e que em breve voltará para nos buscar. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que um dia esse mundo será restaurado. Enquanto isso não acontece, espera a igreja de Carvalho. Espera no Senhor.
É Ele que trará salvação, é Ele que trará restauração para todos nós. É isso que nós aprendemos com esse salmo, é isso que nós aprendemos como remédio para corações inquietos no mundo de extrema ansiedade. Eu gostaria que você saísse dessa noite, portanto, com o centro desse salmo, que é o verso de número 2, a figura de uma criança. Se fosse resumir tudo o que eu falei, no aspecto de humilhação, de calmaria em Deus e de esperança, você vê na figura desta criança que está aqui. E é engraçado, porque essa figura não foi usada apenas por Davi. Mas, se você caminhar no texto sagrado e ir para o Evangelho de Mateus, por exemplo, os discípulos estavam caminhando com o nosso Senhor por 3 anos. 3 anos caminhando com Jesus. O mínimo que eles tinham que saber era, olha, o mínimo. Jesus, dentro dos meus projetos pessoais, é o mais importante, certo? Mas teve uma ocasião, e o evangelista Mateus registra, que Jesus estava curando enfermos, ensinando, chamando a atenção das multidões, e os discípulos começaram a debater-se entre si. Mateus capítulo 18 vai dizer isso. E o debate teológico era simples. Quem é o maior? 3 anos andando com o mestre, e eles não entenderam quem era o maior? Quem é o maior? Quem tem a proeminência entre os homens? E é interessante a resposta do Redentor, o filho de Davi. Ele pega uma criança e coloca no meio da conversa. E ele vai dizer no capítulo 18, versos 3 e 4 de Mateus, que se aqueles discípulos não mudassem e não se transformassem como aquelas crianças, de modo algum entrariam no reino dos céus. Em nossos projetos, não cabe a altivez e a soberba de pessoas que querem mais para si, querem vencer na vida a qualquer custo, querem ser proeminentes, querem disputar entre umas às outras para ver quem é o maior e quem é o menor. Para nós, irmãos, crentes do Senhor, salvos pela graça, única e exclusivamente pela graça, em todos os nossos projetos, Jesus sempre terá a primazia. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma para comigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Que essa seja a sua e a minha oração para 2024 e até os nossos dias findarem. Amém.